Se você me acompanha no Instagram, deve ter visto recentemente que eu postei uma notícia do Google dizendo que eles vão descontinuar o plugin do Kotlin Android Extensions. E uma das facilidades que esse plugin trouxe para nós desenvolvedores é a facilidade de fazer o bind de views utilizando os synthetics. Com essa descontinuação, o Google recomendou a migração dos synthetics para o ViewBind. E o objetivo do vídeo de hoje é te mostrar como você pode fazer essa migração de uma forma fácil, prática e segura. Então fique comigo até o final deste vídeo para você não perder este conteúdo. Olá, tudo bem? Douglas Mota aqui, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. O objetivo do vídeo de hoje é te mostrar como fazer a migração dos synthetics para o ViewBind. Como eu já mencionei no início do vídeo, eu tenho recebido alguns comentários no meu Instagram e também aqui nos vídeos do YouTube de pessoas com dificuldade para fazer essa migração. Provavelmente você deve estar trabalhando em um projeto neste exato momento que possui já algumas telas ou até dezenas de telas e está aí na dúvida de como você vai fazer essa migração. Então fique comigo neste vídeo que eu vou te mostrar algumas dicas úteis, práticas, para você fazer essa migração de forma segura. Então imagine que seu projeto ele tem aí dezenas de telas. A minha recomendação é que você não faça a migração tudo de uma vez, que você faça a migração tela por tela, e é isso que eu vou te mostrar aqui no projeto. Então aqui na tela do meu Android Studio eu já tenho aqui um projeto aberto que eu já criei para poder facilitar a nossa vida. Esse código está disponível no GitHub, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Faça o clone do projeto e faça o checkout para a branch Skeleton para você praticar juntamente comigo aqui neste vídeo. Então, provavelmente você já deve estar utilizando os synthetics aí no seu projeto e imagine que seu projeto já tem aí umas 10, 15 telas, tá? Então aqui eu estou chutando uma quantidade de telas no seu projeto. Eu quero te mostrar como que você pode fazer essa migração de uma forma segura. E com isso eu não recomendo que você faça a migração, né, de todas as telas de uma vez só. Então aqui, a primeira coisa que nós temos que notar, né, quando a gente vai fazer, né, preparar para fazer a migração para o ViewBind, a gente tem que abrir aqui o nosso Gradle e a gente vai perceber que nós temos aqui o plugin do Kotlin Android Extension. Então a primeira dica é você não tirar esse plugin aqui já de cara, porque isso daqui vai te obrigar a fazer a migração de todas as suas telas de uma vez só. Então, a primeira dica é você migrar aos poucos, migrar tela por tela. E para isso você vai deixar o plugin aqui ativado e só vai remover essa linha de código depois que você concluir essa tarefa por completo. Então aqui no nosso First Fragment, o que nós podemos perceber, né, quando nós utilizamos o plugin aí do Kotlin Android Extensions é que nós temos aqui um pacote que ele é um pouquinho diferente das bibliotecas aí do Android. Então fica um pouquinho mais fácil para a gente quando a gente for migrar, porque a gente consegue bater o olho aqui no nosso arquivo, a gente consegue ver que este arquivo está utilizando o plugin. Então a gente pode começar a nossa refatoração simplesmente por remover este pacote aqui do nosso arquivo. Então quando a gente faz isso, nós conseguimos perceber, né, que todos os componentes aqui do nosso layout XML, agora eles estão com um problema aqui dizendo que eles não estão sendo encontrados. Então vai ser dessa maneira que você vai começar migrando aí tela por tela. Então, mas antes de a gente poder fazer essa migração, eu quero te mostrar aqui alguns problemas, né, que acontecem quando a gente utiliza o plugin. Então eu tenho aqui esse First Fragment, eu vou aqui dar um zoom e vejo que eu tenho aqui um ID para este componente TextView e o nome desse ID é TextFragment. E eu tenho aqui também um segundo fragmento e eu tenho aqui um ID desse segundo fragmento como TextViewFragment. E percebe que os dois são TextViews, né, componentes de texto. Então vou fazer uma coisa aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então eu vou copiar o ID deste componente aqui que está no XML do segundo fragmento. E aqui no nosso primeiro fragment, no nosso First Fragment, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir esse ID aqui pelo segundo ID, né, pelo ID do componente que está no segundo layout. E vou pedir para importar. Então veja o que aconteceu. Agora nós temos aqui um novo pacote, né, que é o pacote do segundo fragmento. E veja que aqui nós não temos nenhum erro, né, mencionado aqui para o Android Studio em tempo, né, de build, em tempo de compilação. Isso daqui vai fazer com que o meu aplicativo ele crashe em tempo de execução. Por quê? Porque a gente está tentando referenciar um componente que não foi inflado aqui pelo framework do Android. O layout XML que está sendo inflado para este fragmento é este layout chamado Fragment First aqui, e não o Fragment Second. Então o nosso aplicativo vai crashar porque ele vai tentar encontrar este componente aqui, não vai encontrar este componente, né? Vai tentar chamar o ponto text aqui e o aplicativo ele vai dar um erro em execução. Então eu vou executar aqui o aplicativo para a gente poder ver isso acontecendo na prática. Então eu executei o aplicativo aqui, você viu que o aplicativo abriu
e imediatamente ele fechou aqui, então nós tivemos aqui um crash em tempo de execução. Então este é um dos principais motivos que o Google está descontinuando este plugin, ok? Então agora com isso daqui em mente, né, a gente entendendo os problemas que o Synthetix traz aí para o desenvolvimento Android, nós vamos começar a fazer nossa migração aqui de forma segura. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um Ctrl Z para a gente poder voltar aqui o nosso código para como estava antes. E agora nós vamos começar aqui a nossa migração. Como eu falei, vamos migrar tela por tela. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar essa linha de código aqui, deste pacote, e aqui nós já temos um problema, né? Então, segundo, o que nós temos que fazer? Abrir aqui o nosso gradle do nosso módulo app. Se você tem um projeto multimódulos, você tem que ativar a feature do ViewBind em todos os módulos. E eu vou fazer aqui primeiramente no nosso módulo app, nós só temos um módulo aqui no projeto, e nós vamos ativar aqui a feature do ViewBind. Então, simplesmente você vai digitar aí Build Features e você vai ativar aí a feature do ViewBind dessa maneira aqui. Depois que você fizer isso, você vai mandar sincronizar. Depois de sincronizado, você já consegue utilizar essa feature aqui em todas as telas deste módulo web. E você tem duas maneiras de instanciar o ViewBind aí no seu fragmento. A primeira delas é dentro do método onViewCreated, do ciclo de vida onViewCreated, e a segunda é no ciclo de vida do onCreateView, que eu vou estar mostrando daqui a pouco. Quando que você vai utilizar o onViewCreated? Quando você permanecer, né, utilizando o onCreateView, inflando o seu layout, utilizando o layout inflator, ou então passando aqui no construtor do seu fragmento, e no onCreateView automaticamente ele vai inflar esse layout aqui, e quando chegar no ciclo de vida do onViewCreated, essa view aqui, esse objeto, ele representa o seu layout XML inflado. Então, essa é a primeira maneira que você pode utilizar para estar criando um objeto do ViewBind. E como que você faz isso? Então, você tendo uma view aqui já criada, né, do seu layout XML, você vai instanciar o seu objeto ViewBind. E como é que esse objeto ViewBind é entregue para você? Então, automaticamente, quando você ativa, né, a feature do ViewBind, ele vai criar para a gente um arquivo, né, um objeto com o nome do nosso arquivo XML. Então, neste caso aqui vai ser fragment first e a terminação dele vai ser bind. Então, vamos ver se isso é verdade. Então, aqui a nossa variável bind aqui, ela vai receber o nosso fragment first bind. Então veja que automaticamente esse objeto foi criado para mim. Então eu vou dar um ponto aqui, eu tenho dois métodos, né? Eu tenho o método inflate, que recebe aqui alguns parâmetros, e eu tenho esse método bind, que ele recebe uma view. Então, como vocês podem perceber, é esse objeto bind que eu vou utilizar neste ciclo de vida de onViewCreated. Então vou selecionar aqui o bind, e aqui eu vou passar o nosso objeto view já inflado. Fazendo isso, eu já consigo utilizar esta variável aqui para poder chamar os nossos componentes deste layout aqui. Então, quando eu chamar agora o meu bind, eu vou digitar um ponto aqui, veja que eu já tenho acesso aqui aos meus componentes e veja também que eu já tenho a informação de qual tipo que é aquele componente. Então, meu teste fragment aqui ele é do tipo TextView. Então, vou selecionar ele aqui, vou dar um ponto text e aqui agora eu vou receber o conteúdo que eu quero. Eu vou copiar essa linha de baixo aqui e vou passar aqui para cima. E veja que nós já temos aqui o primeiro componente refatorado. Agora ficou muito fácil, né? Agora eu vou utilizar novamente o nosso bind, eu vou chamar o nosso button clickMe, vou chamar o método setOnClickListener dele e vou pegar essa linha de código aqui e vou passar aqui para cima. Então é assim que você vai fazer a refatoração do Synthetix para o ViewBind. Então você vai aí de arquivo em arquivo, de método em método, você vai fazendo essa refatoração. E a segunda maneira de nós estarmos utilizando o ViewBind aqui no nosso fragmento é através da função de ciclo de vida onCreateView. Então aqui eu vou fazer o override do onCreateView e agora eu vou criar aqui em cima, né, duas variáveis. A primeira variável vai ser a variável que eu vou definir aqui como var, vou definir aqui um underline, vou chamar essa variável de bind e vou falar que ela é do tipo fragment first bind, né, que vai receber null aqui. Logo em seguida eu vou criar uma variável imutável chamada de bind também, né, sem um underline antes. E vou falar que é do tipo fragment first bind, vou deixar as coisas, né, explícitas aqui para poder facilitar o aprendizado. E vou falar que o get, né, quando nós acessarmos essa variável imutável bind, eu vou receber, né, o nosso bind e vou forçar aqui a questão do nulo, né, porque eu tenho certeza que essa variável aqui ela nunca vai ser nula aqui para o meu fragmento. E por que eu tenho certeza que ela nunca vai ser nula? Porque aqui no meu onCreateView eu vou estar sempre inicializando ela. Então o meu bind ele vai receber o nosso first fragment bind e aqui eu vou utilizar o nosso inflate. Eu vou passar aqui primeiramente o inflator, que
que é um objeto do tipo layoutInflator, vou passar aqui o nosso container e vou passar aqui um false. Tá? Dessa maneira eu estou aqui instanciando o nosso objeto, estou passando para a nossa variável bind e nós estaremos utilizando essa variável imutável aqui em todos os lugares que a gente for precisar de acessar um componente aqui do nosso arquivo. E por último, o que nós temos que fazer, quando nós instanciamos, né, a nossa variável bind, dessa forma aqui no onCreateView, quando a gente disponibiliza um campo que está no escopo do nosso fragmento, nós temos que lembrar de chamar a função do ciclo de vida onDestroyView, é essa função aqui que você vai chamar, e antes de eu chamar o super onDestroyView, eu posso simplesmente chamar meu bind aqui e passar um valor nulo para ele. Desta forma, nós não iremos ter problemas com o leak de memória devido ao ciclo de vida aí do Android, e é dessa forma que está na documentação do Android, é dessa forma que eles recomendam que a gente faça quando a gente disponibiliza uma variável bind aqui no escopo do nosso fragmento, ok? Então eu posso remover essa linha aqui, e o que eu vou retornar agora vai ser o nosso bind root, ok? Eu vou retornar aqui o root que representa o nosso layout, lá, o root do nosso layout, que neste caso aqui vai representar o nosso linear layout. Então, voltando aqui, eu posso até tirar aqui essa interrogação e vejo que aqui nós temos a segunda maneira de fazer isso, que é a maneira que está na documentação do Android, né, que eles recomendam fazer. Tá? Então, você tem essas duas maneiras aqui de instanciar, de utilizar o ViewBind no seu projeto. Às vezes você não vai conseguir fazer dessa forma aqui, né, no onViewCreate, né, por algum motivo, você vai fazer no onCreateView. Okay? Nós podemos definir essas variáveis como, né, privada, né, para a gente poder não ter esse warning aqui do lint. Então, nós já conseguimos fazer a migração aí do nosso primeiro arquivo. Uma outra dica, uma outra coisa que você pode estar fazendo aí é pedindo, né, o Android, o ViewBind, para poder ignorar algum layout que você não estará utilizando para poder fazer o bind de views. Então, vamos supor que o nosso fragment first aqui a gente não ia precisar fazer nenhum bind, né, passar nenhum componente para ele. E para a gente poder evitar, né, que o ViewBind, né, gere esses objetos para nós, né, que consumindo, né, memória aqui no nosso aplicativo, né, a gente poderia pedir para poder ignorar esse layout para não criar esse objeto para a gente em tempo de compilação. Então, como é que a gente faz isso? Se a gente quiser ignorar um layout aqui para o ViewBind não enxergar os componentes deste layout. A gente vai utilizar aqui esse tools, né, e aqui a gente pode passar, utilizar este ViewBind ignore aqui, a gente passa aqui como true, né, o padrão dele é false. E se a gente voltar aqui para o nosso first fragment, a gente vai ter aqui um erro agora. Por quê? Porque como a gente não pediu para ele gerar para a gente aquela classe, aquele objeto, veja que não existe mais esse objeto aqui e nós não conseguiremos utilizar ele. Então é dessa maneira aqui que você vai estar otimizando a utilização do ViewBind, né, para aqueles layouts que você não precisa fazer a utilização de nenhum componente dele. Então vamos voltar aqui para o nosso XML, eu vou tirar, né, novamente aqui este atributo aqui, porque a gente não quer que seja ignorado para esse fragmento aqui. Então veja que também é muito rápido, né? Na hora que você faz a ativação, você já tem esse objeto gerado aí automaticamente, né? Muito rápido mesmo, você não tem que fazer o build novamente, ele automaticamente faz isso para você. Então agora que o nosso trabalho está feito para o primeiro fragmento, vamos agora refatorar o nosso segundo fragmento. Então aqui no nosso fragment second, eu vou abrir aqui o nosso arquivo. Então veja que eu tenho aqui basicamente, né, parecido com o meu primeiro fragmento. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou utilizar diretamente aqui o nosso onCreateView, vou chamar o nosso onCreateView e eu vou usar aquelas variáveis que nós utilizamos no first fragment. Então eu vou copiar aqui para poder facilitar a nossa vida, eu vou copiar aqui para o second fragment e aqui, em vez de nós estarmos utilizando o fragment first, a gente vai estar utilizando o fragment second bind, ok? Então nós temos esse objeto criado aqui já também, automaticamente. Vou passar ele aqui para baixo também. E aqui nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos no primeiro fragment. Vou copiar essa linha de código aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vou colar essa linha de código aqui. Aqui é o fragment second bind. Deixa eu organizar aqui. E aqui nós estaremos retornando o nosso bind.root, ok? E o root desse layout aqui, ele também é o linear layout. Então, voltando aqui para o second fragment, eu posso tirar também aqui essa interrogação. E agora aqui vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o nosso primeiro fragmento. Vamos colocar aqui a função de ciclo de vida onDestroyView. Pronto, passando o nosso bind aqui igual a null, para a gente não ter aí problemas com o ciclo de vida também. E aqui o que eu vou estar fazendo é o seguinte. Aqui eu não vou precisar utilizar, né, o bind igual eu fiz aqui no nosso first fragment, tá?
aqui eu fiz só para poder exemplificar, então eu vou só estar apagando isso daqui agora, para a gente poder, em um fragmento, a gente utilizar de uma maneira, ou seja, nesse primeiro fragmento aqui, eu vou estar utilizando o onViewCreate para poder fazer o bind, e aqui no nosso fragmento, no nosso segundo fragment, a gente vai estar utilizando o onCreateView, só para a gente poder variar um pouquinho também, né, ver como é que é a utilização e rodar o aplicativo, né, dessas duas formas para vocês verem que funciona. Então, o nosso próximo passo é o quê? Eu vou vir cá, vou remover aqui o nosso Synthetics aqui para poder ficar mais fácil de visualizar o que a gente tem que mudar. Então vamos começar aqui no nosso onViewCreate. Aqui então vou utilizar o nosso bind, ponto, e veja que eu já tenho aqui o nosso TextViewFragment, e eu vou chamar o ponto text aqui, e eu vou passar aqui o nosso getString. Ok, nosso segundo layout aqui, veja que ele já foi refatorado, nós não temos nenhum problema mais, e eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Pode acontecer, né, provavelmente no seu projeto você vai ter algum include, né, você vai estar incluindo aí algum outro XML dentro do seu XML principal. E como é que a gente trabalha com o include? Se a gente não colocar o ID aqui no include, a gente não vai conseguir acessar os componentes que estão aqui dentro deste layout aqui. Então, dentro deste layout, né, deste include button.xml, eu tenho um componente de botão que tem aqui um ID chamado button include. Então, sem fornecer um ID, vamos ver se a gente consegue acessar este componente aqui dentro deste arquivo include button. Então, aqui no meu second fragment, eu vou dar um enter aqui, vou chamar meu bind, ponto, e eu vou tentar chamar button, né? Veja que a gente não tem acesso a este componente aqui, justamente porque a gente não tem um ID definido no nosso include. Então, quando você tem um layout, né, que está incluído dentro de um outro layout, você tem que fornecer um ID para você ter acesso a ele. Então, aqui eu vou chamar aqui o nosso ID e vou, né, apenas informar aqui include, né, somente isso para a gente poder fazer um teste. Voltando aqui para o nosso second fragment, ponto, eu já tenho aqui acesso ao include, e através do include eu tenho acesso ao button include, e veja que ele me dá a informação do tipo aqui, que é do tipo button, ok? Então, dessa forma que você vai trabalhar com ViewBind para layouts, né, que são incluídos dentro de outros layouts. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou rodar o nosso projeto aqui para ver se está funcionando, né, para ver se a gente, né, mantém o nosso projeto funcional, e a gente volta aqui para a nossa aula. Legal, o nosso projeto aqui, ele funcionou corretamente, então nós temos aqui o primeiro fragmento. Quando eu clico, eu vou para o meu segundo fragmento e veja que eu não tenho, né, nenhum erro, tudo está funcionando corretamente. Então aqui nós fizemos a migração de dois fragmentos de uma forma segura, de uma forma prática. E agora, antes de nós finalizarmos aqui este vídeo, né, você pode estar perguntando, né, o porquê que você não pode utilizar o FindViewById no lugar do ViewBind. E na verdade você pode utilizar o FindViewById, tá? A equipe, né, desenvolvedores do Android, eles não, né, obrigam ninguém a utilizar, né, as bibliotecas que eles desenvolvem. Eles apenas sugerem, né, como boa prática você utilizar, mas você aí no seu projeto pode, né, estar utilizando o que você quiser. E uma das desvantagens de se utilizar o FindViewById é que você vai estar escrevendo código aí, né, desnecessário com base aqui no nosso ViewBind. Então, vou fazer um teste aqui, né, só para te mostrar. Se você fosse utilizar o FindViewById, o que você teria que fazer? Você, primeiramente, teria que declarar a variável aqui que representa o seu componente, né, para você fazer o bind. Então, neste caso aqui, nós temos o componente de TextView, então eu teria que declarar aqui um TextViewFragment, que é do tipo TextView. E eu até teria que falar, né, na verdade, que esse carinha seria um private lateInitVar, né, porque a gente estaria instanciando esse carinha aqui dentro do nosso método de ciclo de vida aqui do onViewCreated. Então, eu primeiramente teria que fazer isso. E aqui no nosso onViewCreated, o que eu teria que fazer? Aqui eu teria que fazer o seguinte, eu teria que chamar aqui o nosso view, chamar um FindViewById, e aqui eu teria que informar que era do tipo TextView, e aqui eu teria que passar a referência aqui do nosso componente, que neste caso aqui é TextViewFragment, ok? E aqui eu teria que estar atribuindo a nosso TextViewFragment dessa forma. Então, imagine você tendo que fazer isso daqui, né, para cada um dos componentes que você tem no seu layout. Se você tem 20 componentes no seu layout, você teria que fazer essa declaração de variáveis, né, para os 20 componentes do seu layout, e isso seria um boilerplate aqui, né, você teria que fazer esse código aqui todas as vezes, ok? Então, por isso que é recomendado você utilizar, né, bibliotecas aí como o ViewBind para poder fazer esse trabalho para você. E
por baixo dos panos, né, o que o ViewBind faz, nada mais, nada menos é do que fazer o Find View by ID para nós. Então, para a gente poder ver como é que isso funciona, a gente pode, né, ver aqui na estrutura do nosso projeto, se nós acessarmos a nossa pastinha Build, que é onde todos os arquivos, né, que são gerados em tempo de compilação ficam. Então, eu vou abrir aqui o nosso Build, eu vou abrir aqui essa pastinha Generated. Aqui na pastinha Generate, veja que eu tenho uma pastinha chamada DataBind Base Class Source Out. Abrindo aqui, eu vou acessar aqui o nosso debug, o nome do pacote do nosso aplicativo, e aqui eu tenho o DataBind. Veja que aqui eu tenho todos os arquivos, né, que foram gerados automaticamente para mim. Então eu vou abrir com o nosso fragment secondBind, né, .java, e veja que aqui todo aquele código que eu mostrei para vocês do Find View by ID, que você teria que fazer para cada um dos seus componentes, veja que automaticamente o ViewBind fez isso aqui para nós. E além aqui do ViewBind, você pode, claro, também estar utilizando o DataBind, por exemplo, mas o DataBind ele tem uma outra abordagem, né, ele tem um uso específico. Ele, ao invés de fazer o bind de views, apenas ele faz o bind de dados. Então, ele tem uma outra abordagem, ele é um pouco mais complexo e ele vai te ajudar a resolver outros tipos de problemas, e o uso dele é realmente opcional, tá? Vai depender de cada projeto, de cada caso de uso, mas é uma alternativa que você pode estar utilizando também. E agora uma coisa interessante, antes de nós avançarmos, vamos ver como é que faz para a gente poder renomear um ID de um componente. Por exemplo, eu tenho aqui meu teste fragment, esse aqui é o ID do meu componente. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou tentar renomear o meu ID pelo XML e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou tentar renomear aqui. Vou colocar, por exemplo, teste fragment first. Vou mandar refatorar. Eu quero ver se isso daqui refletiu lá no meu fragmento, no meu arquivo. Veja que aqui no meu arquivo Kotlin não refletiu aquela mudança. Então, fica mais uma dica para você. Se você tiver que renomear o ID de um componente, não faça isso pelo XML. Então, vou voltar aqui. Vou dar um Ctrl Z para ele poder voltar ao ID antigo. Então, deixe o ID da forma que está aqui no XML. E toda vez que você precisar refatorar o ID de um componente, você faz a refatoração por aqui, pelo arquivo Kotlin. Então, aqui eu vou mandar refatorar novamente. E agora aqui eu vou escrever test fragment first, ok? Então, dessa forma aqui, ele automaticamente vai me perguntar se eu quero fazer a refatoração também no meu layout XML. E neste caso, com certeza, a gente tem que clicar em OK. E aqui vai ficar corretamente. E se eu abrir agora o nosso XML, vejo que aqui foi refatorado com sucesso. Então, toda vez que você for refatorar um ID, faça pelo arquivo Kotlin aqui através do objeto bind e não pelo XML. Agora eu vou só voltar essas alterações aqui, porque eu não quero renomear esse ID, vamos deixar da forma que está. Então era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse conteúdo para que o canal possa crescer e esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe aí nos comentários deste vídeo para a gente poder bater um papo, ok? Então é isso daí, eu vejo você no próximo vídeo, um abraço.